Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda ao dia 11 do livro Uma Vida com Propósitos. Nós estamos estudando o propósito de número 1, que diz que você foi planejada para agradar a Deus. E no dia 11, o tema é tornando-se amiga de Deus. O verso está em Romanos 5:10 e diz assim: assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Deus quer ser o seu melhor amigo. Essa é uma verdade da qual nós não deveríamos sequer querer fugir. O nosso relacionamento com Deus, ele tem diversos aspectos, porque Deus, ele não é um mero amigo, ele é autor, criador, Senhor, mestre, Pai, Salvador, Redentor, juiz. Mas a mais espantosa verdade é essa: com todos esses títulos, o Deus Todo-Poderoso, ele anseia por ser teu amigo, teu, de forma individual. Não existem, no Éden não existiam rituais, cerimônias, apenas um relacionamento simples, tranquilo, comum entre o casal, Adão e Eva, e Deus. Eles eram livres de culpas, de medos, e eles se deleitavam no Senhor e o Senhor também se deleitava neles. A Bíblia registra, com muito amor, com muito carinho, esses momentos deles, em que eles se encontravam ao fim da tarde. É muito lindo esse registro. Nós fomos feitas, então, meninas, para viver continuamente na presença de Deus. A gente sabe que a situação mudou com a entrada do pecado, mas Jesus mudou a situação novamente. Quando ele pagou pelos nossos pecados, ele rompeu o véu que separava a gente de Deus. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer instante. Podemos exultar nesse relacionamento que temos com Ele. E ter um relacionamento com Deus não é algo superficial, mas deve ser um relacionamento íntimo, de confiança. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja muito que nós conheçamos Ele profundamente. Que lindo essa verdade, que linda essa verdade. Conhecer e amar a Deus, meninas, são os nossos maiores privilégios. E sermos conhecidas e amadas de Deus é o maior prazer dele. É difícil imaginar, como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente, com um ser humano limitado e pecador. O autor traz algumas situações, então, tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Como é que nós podemos, então, nos tornar amigas de Deus? É impossível cultivar um relacionamento com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana. A gente precisa compartilhar com Deus todas as nossas experiências. Mesmo que a gente passe com Ele o primeiro momento do nosso dia, ainda é preciso que a gente traga Ele para os outros momentos, para todo o tempo, para todas as decisões, para todas as experiências, para que Ele esteja ao nosso lado. Ele não quer ser um compromisso na sua agenda, mas Ele quer ser incluído em todas as suas atividades. Todas, isso mesmo. Todas as conversas, todos os problemas, todos os pensamentos. Isso é estar em comunhão com Deus. Isso é desenvolver uma amizade com Ele. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, mas se Ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença, isso também já é suficiente.
Isso também é relacionamento. A gente pode pensar nos relacionamentos que temos na nossa vida, de modo geral. A gente precisa ser capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar uma refeição, lavar um prato, em atos de louvor e comunhão com Deus. Essa é a chave de uma amizade com Deus. Não mudar o que nós fazemos, mas mudar a forma como fazemos, a atitude em relação a como fazemos. Então, normalmente, tudo que você faz, tu faz por ti mesma, né? Lava a louça, mantém a casa organizada, trabalha, se arruma. Mas Deus, Ele quer te convidar a fazer tudo isso para a honra e glória dEle, como se fosse para Ele. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar, ir jogar o lixo na rua. E isso a gente aprende a praticar a presença de Deus em todo o tempo. A não ter um tempo específico para estar com Ele, mas a trazer Ele para cada situação da nossa vida. Eu tenho algumas amigas e uma delas eu conheci em uma época muito corrida da minha vida. Então eu convidava ela para qualquer coisa. Ai, amiga, eu preciso passar na farmácia, vamos comigo? Amiga, eu preciso ir no mercado, vamos comigo? Porque enquanto eu fazia as minhas coisas, eu conversava com ela. E é desse jeito que Deus quer ter um relacionamento conosco. Senhor, vamos comigo? Agora no trabalho, vem comigo. Senhor, estou perdendo a paciência, vem comigo. Senhor, tem um problema difícil, eu estou com medo, vem comigo. Senhor, eu estou muito feliz, olha que notícia maravilhosa, olha o que aconteceu. Conta para Deus, convida Ele para estar em todos os momentos contigo e assim tu não vai mais se sentir sozinha. Nenhum outro lugar é mais próximo do que estar com Deus durante todo o tempo. O lugar mais próximo de estar com Deus é este lugar que tu está agora, porque Ele está aí contigo. O que precisa mudar? A tua consciência de entender que Ele está e de se apoiar nessa ajuda. A gente precisa praticar essa presença de Deus. Nós não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. O nosso objetivo com a adoração não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade, da presença constante de Deus. Esse é o estilo de vida de adoração. Uma outra forma de termos uma amizade com Deus é por meio da meditação. Meditar, meninas, é simplesmente concentrar os pensamentos. Então, quando você pensa repetidamente em um problema, a gente chama de preocupação. Mas quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se então tu sabe se preocupar, e eu sei que tu sabe, com certeza tu sabe também meditar. É só mudar o foco do que tu está pensando. Quanto mais tu medita na palavra de Deus, menores vão ser as suas preocupações. Como é lindo, né? Deus tem jeito para tudo, para tudo. Amigos dividem segredos e Deus, Ele tem o desejo de compartilhar segredos dele com você. Deus, Ele considerava Jó, Davi, amigos íntimos. Por quê? Porque eles valorizavam a palavra e a presença de Deus acima de qualquer coisa. Olha o que Jó registrou, o que Jó disse, está registrado no seu livro, capítulo 23, no verso 12. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi também disse, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Em Salmo 77, 12. Meninas, onde estão os nossos pensamentos? Eu pergunto isso com muito carinho para ti, porque eu sei que se eu não estiver atento, os meus pensamentos eles vão longe, longe, inclusive longe da presença de Deus.
Olha o que Jó disse, eu dei mais valor às tuas palavras do que ao meu pão de cada dia. Nós estamos dando valor à palavra de Deus e à presença dEle. Será que estamos? É uma pergunta não para te culpar, mas para te fazer refletir e mudar se necessário for. Porque nós precisamos estar atentas. O que nós estamos valorizando? O nosso trabalho, o nosso sustento, a nossa família, tudo isso é importante. Mas se Deus não for o primeiro, tudo isso perde o sentido e o propósito. Nós estamos vivendo uma vida sem propósito, porque estamos vivendo distantes de Deus. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Sabe uma coisa que eu fiz, meninas? Eu coloquei um lembrete no meu celular. E aí, a cada 3 horas, ele aparece ali, uma notificação silenciosa, com o verso bíblico que eu estou tentando decorar no momento. Ai, Andressa, tu consegue sempre ver a cada 3 horas? Não, eu não consigo. Eu não vou te mentir que sempre, todos os dias, a cada 3 horas, eu consigo abrir a notificação e revisar. Mas 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 1 vez por dia, 4 vezes por dia, eu consigo. Então, em outros momentos da vida, quando eu queria desenvolver o hábito da oração, também colocava despertador para lembrar de orar. Então, quando a gente precisa desenvolver esse hábito, nós precisamos nos valer de recursos para isso, tá bom? A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. E as duas coisas, elas são essenciais para que você se torne amiga do Senhor. Então, meninas, se valham dessas ferramentas. Oração, meditação, leitura da Bíblia. Não é uma leitura básica e superficial, mas uma leitura que tu vai extrair algo bem pequenininho para aquele dia, para ficar pensando ao longo do dia, para ouvir o que Deus vai te dizer a partir desse pensamento, tá? Nós terminamos o capítulo 11, então, pensando sobre o nosso propósito de vida. Deus quer ser meu melhor amigo. É uma verdade que tu precisa aceitar e entender. O autor traz um verso para a gente. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e obedece. Salmos 25:14. E para meditar tem uma pergunta. O que eu posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Já deixei uma dica para vocês. Mas o que funciona para ti? Um despertador? Lembretes escritos na geladeira, na porta do roupeiro, no banheiro, no espelho? Usa as ferramentas para se aproximar de Deus, porque nós não podemos viver sem a presença dEle na nossa vida. Nós não podemos ter sentido, ter alegria, se nós não tivermos a presença do nosso Pai Celestial. Vamos orar juntas então? Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigada, Pai, porque o Senhor quer ser nosso amigo. Nós precisamos, Pai, da Tua amizade, da Tua companhia, porque como mulheres, graças a Deus, nós temos umas às outras, mas nós precisamos também, Pai, te revelar os nossos segredos mais íntimos, te contar das nossas tristezas, te falar, Pai, do quanto nós temos saudade do céu, do quanto é difícil muitas vezes viver aqui. E para isso, Pai, nós queremos desenvolver uma amizade contigo, para te falar dos nossos desafios diários e pequenos, do quanto às vezes é difícil para nós cumprir nossas pequenas tarefas de cada dia. Mas nós confiamos que o Senhor pode e vai nos ajudar. E é nessa confiança que nos colocamos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Minha querida, um beijo no teu coração. Fica com Deus. Espero aqui amanhã. Deixa um comentário para eu saber que tu ouviu essa meditação, esse devocional, esse momento de estudo. E se Deus quiser, estaremos aqui para mais um tempo com Deus. Para o capítulo 12 amanhã, tá bom? Tchau, tchau.